Olá, bom dia, meus amores. Como vocês passaram o final de semana? Foi tudo bem? O que fizeram de bom no final de semana, no feriado? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, né? Segunda-feira, a gente vai trabalhar os artigos de opinião. Vamos ver aqui o que é um artigo de opinião, tá lá no livro, a sequência do livro de língua portuguesa, tá? Artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Então, o artigo de opinião, o principal recurso que ele tem é o que? É a argumentação, tá bom? Olha só, onde que a gente pode encontrar o artigo de opinião? É comum encontrarmos circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes. Então é o que, gente? O artigo de opinião é o que? Quem está apresentando, quem está escrevendo, vai fazer o quê? Vai dar a sua própria opinião, tá? Só que não pode ser uma opinião qualquer, tem que ser uma opinião estudada, tem que ser uma opinião boa para quê? Para eu persuadir, para eu convencer quem está lendo que aquilo ali, que aquela opinião é boa, entendeu? Aqui tem, assim, as principais características, para vocês poderem entender melhor. O uso da argumentação e persuasão. Então, eu vou argumentar sobre o assunto, eu vou fazer o quê? Eu vou persuadir a pessoa que está lendo, eu vou fazer com que a pessoa acredite no que eu li, acredite no que eu falei, tá? Os textos escritos na primeira e na terceira pessoa. Normalmente, os textos são ensinados pelo autor. São textos veiculados nos meios de comunicação, são apresentados no rádio, na TV e em revistas. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Então, tem que ser simples, não é? Porque é para a população ler. Tem que ser um texto simples. Simples assim, com a linguagem, tá? Para a pessoa poder entender. Não adianta ir lá escrever e colocar um monte de palavra difícil que ninguém vai ler nada, ninguém nem vai se interessar, tá? A maioria dos seus temas é da atualidade. Então, é sobre, por exemplo, a minha opinião, eu quero dar a minha opinião sobre o coronavírus, um tema da atualidade. Eu vou escrever um artigo de opinião, né? Eu vou argumentar, vou dar a minha opinião, o que eu acho sobre esse vírus, o que eu acho das pessoas que precisam ficar em casa, o que eu acho das pessoas, dos alunos, das crianças, no caso, se devem ou não ir para a escola. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou persuadir quem está lendo. Quem está lendo vai acabar falando assim, olha, não é que está certo? Né? Às vezes a pessoa até tinha uma outra opinião, mas aí como leu aquilo ali que estava falando, acaba mudando a opinião, tá? Até nos programas que existe aqui, por exemplo, Tata Marques, que é um programa que passa aqui, ele sempre dá uma notícia, ele vai lá e dá a opinião dele, entendeu? Para quê? Isso ele está fazendo, está persuadindo os telespectadores, quem está assistindo ele, para ter uma opinião também, às vezes uma opinião a mesma que ele está tendo, para ter a mesma ideia dele, tá? Possuem títulos polêmicos e provocativos, então coloca um ótimo título para quê? Para a pessoa ler e falar, olha, que interessante essa notícia, eu vou parar para ler, tá? O verbo aparece no presente e no imperativo, então o verbo vai estar sempre no presente. Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura. Então, tem como que é dividido um artigo. Vem primeiro a introdução. O que é a introdução? Vem logo no primeiro parágrafo, é onde o autor faz a apresentação do tema, que será visto no corpo do texto. Depois vem o desenvolvimento, né? É onde o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. E no final, vem a conclusão. Na conclusão, deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Então, ele vai lá, coloca um problema. O retorno às aulas, por exemplo, né?
por conta do coronavírus. É um problema a gente retornar. Será que pode retornar? Será que não pode? Lá no final ele vai dar uma conclusão, ele vai dar uma solução para a gente, para poder resolver o problema, para que volte às aulas tudo normal, se ele for a favor de retornar às aulas. Se ele não for a favor de retornar às aulas, ele vai escrever lá, né, na introdução, no desenvolvimento, e na conclusão dele, ele vai dar uma solução. Não vai retornar às aulas, mas qual será a solução para isso? Tá? E vocês vão fazer as atividades do livro das páginas 25 até a página 31, tá? Amanhã eu vou passar correção. Se tiver dúvidas, pode me procurar, vem falar com a Pro, tá bom? Para a gente poder fazer sempre o melhor. Beijo, boa aula para vocês.